Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Sabendo Falar de Suas Dores. Certa vez, como terapeuta comunitária, numa roda de terapia comunitária integrativa, numa UBS, nós estávamos ali com os profissionais da saúde da UBS falando de suas questões e de seus problemas, e um jovem médico contou a sua experiência e a sua frustração com essa situação que agora eu vou narrar. Ele, amando da UBS, foi com uma equipe multidisciplinar à casa do paciente atendê-lo. Eles fazem esse movimento. Vão todos num carro da prefeitura, vão até o paciente, entram na casa, aí o nutricionista orienta, o médico orienta, é um serviço assim inigualável, né? Maravilhoso. Então esse serviço existe, ele era o médico dessa equipe, tinha outros profissionais e ele foi até a casa de uma senhora muito simples dentro de uma comunidade que morava ela, a filha, mais algumas pessoas, mas naquele momento estavam ela e a filha. Ela tinha muitos problemas, muitas dores e infinitas dificuldades. E quando recebeu a equipe multidisciplinar, o médico começou a investigar, tentar investigar como era essa dor, quando tinha surgido, qual era a sua intensidade, que hora do dia doía, como que a dor se comportava. Ele precisava entender o contexto para poder então fazer a conduta médica dele adequada. Mas essa senhora falava compulsivamente e sem parar. Então ele ouviu por 5 minutos, por 10 e falava de qualquer coisa. Falava do filho, do marido, da dor, de como ela tinha sofrido, de como a dor não sarava, do que ela já tinha tomado e como ela se comportava quando a dor doía. Mas ela não se atentava às perguntas que ele tentava fazer. Ele precisava de algumas respostas específicas para poder ajudá-la e ela falava de tudo destrambelhadamente e ele ouviu por 5 minutos, 10, 15, 20, 25. Lá pelas tantas, ele fez pela terceira, pela quarta vez a menção de falar, ele tentou interrompê-la e ele não conseguiu. E ela dizia que já tinha feito exame, que isso, que aquilo. Aí ele falou, então, por favor, pegue os exames. Porque aí, enquanto ela falava, ele pelo menos examinava os exames. E ela não conseguiu ir, ela e a filha, elas se alternavam falando. Nenhuma das duas conseguiu ir até o outro cômodo onde estavam os exames, pegar os exames e trazer para ele. Num dado momento, que já tinha passado muito tempo e elas não paravam de falar de tudo que elas queriam falar e de nada do que ele precisava saber. Ele pensou assim, bom, se pelo menos ela for pegar o exame, eu levo para casa o exame, a próxima vez que eu vier, eu vou estudar esses exames, a próxima vez que eu vier eu já chego com uma conduta e a gente consegue agilizar esse atendimento de alguma maneira. Qual não foi a frustração dele que após 45 minutos de fala, ela não foi pegar os exames. Ele não conseguiu sequer fazer uma pergunta para ela. E ele levantou e foi embora. Então, a questão que ele trouxe nessa roda é que ele tinha ali condições, ferramentas para ajudá-la em alguma medida, mas que ela não se deixou ajudar. Eu posso entender que é muita carência, que é muita limitação cognitiva, cultural, eu posso entender tudo isso, mas nós, todos nós, precisamos aprender a falar das nossas dores. Porque aqui no consultório, isso também acontece. Às vezes uma pessoa me liga e diz assim, bom, deixa eu te contar o meu problema. Aí conta. Mas ela não conta o problema, ela não conta a prótese do quadril que ela fez por causa de uma queda, de uma fratura do fêmur.
ela conta o que o médico disse, o que o enfermeiro fez, o que o outro colega fisioterapeuta fez, o que acontece na clínica fisioterapêutica, o ônibus que ela pega, a dificuldade de chegar. E ela vai falando, e você já está ali com 20 minutos conversando com aquela pessoa e você ainda não conseguiu abrir a boca para perguntar. Então, por favor, venha. Veja qual é a sua possibilidade, qual é o seu horário. Vamos começar pelo horário. Esses são os que eu tenho para oferecer para a senhora. Qual desses a senhora pode vir? Ah, não, porque eu preciso ver, porque eu tenho dentista não sei que dia, porque... E não responde a sua pergunta. Ah, mas você acha que pode ser bursite? Minha senhora, a senhora tem uma fratura de fêmur com uma prótese de 6 meses, que dói sem parar, e a senhora quer saber se é bursite? Com toda certeza, é uma sequela da cirurgia ou uma necessidade de uma certa reabilitação que ainda não foi feita. Pode até ser uma bursite, mas como que eu vou saber? Nós estamos falando de um quadro complexo, não é por telefone que eu vou dizer o diagnóstico. Eu preciso ver a senhora. Eu preciso que a senhora me responda as perguntas que eu preciso fazer. E só então, mediante as perguntas que a senhora vai responder, mediante os seus exames, mediante os testes clínicos, físicos que eu fizer na senhora, eu vou conseguir ter um parecer. Mas não é uma coisa simples, é um caso complexo, eu preciso da sua presença. Ah, mas eu queria saber se você concorda com o que o fisioterapeuta fez, porque cada dia é um fisioterapeuta diferente que me atende, porque ele tá certo. E, minha senhora, cada colega tem uma conduta. A fisioterapia embarca um enorme leque de ferramentas e possibilidades. Cada profissional domina algumas dessas imensas ferramentas que nós temos. A gente procura o profissional, se identifica com ele, fica. A gente procura o profissional, não se identifica com ele, muda. Como que eu vou dar palpite no que o colega está fazendo? Qual é a realidade do colega? Quantas pessoas ele precisa atender ao mesmo tempo? O que é exigido dele? Eu não sei. Eu sei que aqui no meu consultório eu atendo individualmente, pelo menos por 1 hora, um paciente por vez. Eu explico tudo que a pessoa pergunta, eu embaso a minha conduta, explico por que eu estou fazendo aquilo, qual o resultado que queremos alcançar. Esse é meu jeito de trabalhar. Como o outro colega trabalha, eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia. Seria leviano da minha parte dar palpite. Ah, mas você acha que 6 meses eu tá com essa dor toda, tá certo? Eu não sei o que a senhora tá fazendo na sua casa, no seu dia a dia. Eu não sei qual é a medicação que tá tomando ou deixando de tomar. Eu não sei como que foi feita essa cirurgia. Eu não sei se isso é sequela de uma cirurgia ou é sequela de uma falta de reabilitação. Eu não sei. Eu preciso que a senhora me responda o que eu pergunto. Ah, mas o fisioterapeuta falou, mas a minha filha falou que só pode ser bursite porque ela já teve, mas a minha cunhada acha que não. Quer dizer, perde-se um tempo enorme com conversa de comadre. Desculpa o jeito que eu tô falando, mas parece conversa de comadre. Perde-se um tempo enorme com conversa que não vai levar a nada, e as perguntas que eu preciso fazer, eu nem consigo abrir a boca, e as respostas que eu preciso ter, eu mal consigo chegar nelas. Então, como que a gente acaba uma conversa dessa, minha senhora? Então, vou fazer o seguinte, tá aqui o meu endereço, tá aqui os meus horários, eu vou precisar desligar esse telefone, eu vou pedir que a senhora pense com calma, reflita qual o dia, o horário, como que a senhora vai chegar aqui. Ah, mas que ônibus que eu pego? Mas trem e metrô? Qual linha que passa aí? Eu não sei. Eu
não sei, porque eu venho de um outro caminho, né? Eu venho com uma condução própria. Eu posso até pesquisar, mas eu acho que a internet pode falar isso para a senhora. A senhora pensa em tudo que a senhora precisa fazer para conseguir chegar até aqui, decida qual dos horários que a senhora pode vir, me avisa e pronto. E aí a gente começa. Ah, mas então eu preciso ver se eu vou conseguir, porque é muito longe. E continua, e fala, e vai falando. Ah, porque o médico disse isso, porque aquela medicação não resolveu. Minha senhora, então eu vou pedir que a senhora veja os seus horários e mande uma mensagem para mim marcando. Ah, mas então a senhora acha que eu vou melhorar? Mas então é bursite mesmo? Ou será que é a cirurgia? Ou será que... Eu preciso ver a senhora. Não ouve. Começa a falar tudo de novo. Sabe no começo da ligação? Ah, porque eu fiz essa cirurgia, porque eu fraturei o fêmur, porque... Tudo de novo. Depois de 30 minutos. É enlouquecedor, né? Porque você vê que um paciente desse é altamente complexo. O caso é difícil, a cabeça é difícil, aquilo que ele sente é difícil, ele não consegue se organizar minimamente para pôr em prática pequenas programações de vida, que é ver qual ônibus que chega naquele local, marcar o horário e vir. Não consegue. Então, é muito difícil para o fisioterapeuta, é muito difícil para o psicólogo, para o fonoaudiólogo, para o enfermeiro, para o médico. Veja a situação desse médico que eu contei. O que tudo isso nos mostra? Quer seja num nível cultural mais baixo, quer seja num nível cultural mais alto, nós precisamos saber falar das nossas dores. Conversa de comadre a gente tem com a comadre. Conversa de vizinho a gente tem com o vizinho. Conversa de amiga a gente tem com a amiga. Conversa de profissional a gente precisa ter um pouco mais de foco, prestar um pouco mais de atenção no que o profissional que está te tratando quer saber. Parar, deixar ele se explicar, deixar ele fazer a pergunta. A partir da pergunta dele você dá a sua resposta e diz o que você não entendeu. É necessário aprender a focar, a você respirar, a você ter calma, a você conseguir ouvir aquilo que está sendo te perguntado. Senão você não consegue ajuda, porque o profissional médico, o profissional fisioterapeuta não é Deus para entender tudo o que está acontecendo no seu psiquismo e te dar uma resposta misteriosa. A gente não sabe fazer isso. A gente consegue ouvir, acolher, compreender, ter paciência, esperar, mas dentro de um limite. Porque já aconteceu aqui também de pessoas, aí já estou falando de pessoas de uma classe social mais esclarecida, que usam o tempo todo da sessão para falar compulsivamente. E às vezes a gente faz menção de começar o teste clínico para poder oferecer uma conduta naquela sessão e a gente não consegue. E não, é a hora que acaba a sessão, acabou. Fala assim, olha, já acabou o seu tempo, eu já passei 10, 15 minutos do seu tempo, não há mais tempo. Agora a gente continua na próxima sessão. Mas como? Você não fez nada? A gente ouve isso. No começo da minha carreira, eu não sabia o que fazer. Agora eu sei. Então, olha, eu tentei por 3 vezes pedir para que nós possamos começar os testes clínicos para eu oferecer a minha conduta, mas não foi possível. A sua necessidade de falar de todas as questões que envolveram a sua vinda aqui foi mais forte do que a necessidade de ser examinada no dia de hoje, na sessão de hoje. Então ela teve um valor terapêutico porque a senhora pôde falar. Agora na próxima sessão, se a senhora chegar, se for possível, a senhora me conta como que a senhora está em linhas gerais, eu já sei bastante coisa da senhora,
E aí eu começo o meu exame clínico e começo a oferecer a minha conduta e esclareço qualquer dúvida que a senhora venha ter, durante, antes e depois da sessão. Mas eu preciso antes examiná-la e ter algumas perguntas respondidas. Aí a pessoa faz uma cara de susto e vai embora. Mas não é fácil esse tipo de manejo. É uma coisa muito difícil quando o doente não tem um espaço de escuta dentro dele e um espaço de confiança e de entrega. Fala, bom, estou escolhendo esse profissional, vou confiar nele até segunda ordem, até que ele me mostre resultados ou até que ele não me mostre resultados e eu procure uma outra pessoa, eu vou confiar, eu vou ver se há coerência naquilo que esse profissional fala, naquilo que ele faz, eu vou ver se está tendo resultado no meu corpo e vou continuar o processo. Mas a impressão que a gente tem é que a pessoa quer, algumas vezes, muitas vezes, consciente, inconscientemente, não sei, mas ela quer ficar naquele limbo, escorregando e repetindo as mesmas coisas e quer ser ouvida e talvez se sinta valorizada no seu relato heróico de dores, de tudo que sofreu, quando na verdade essa fala é importante dentro de um tempo limitado e o mais importante é a gente partir para a conduta que pode efetivamente devolvê-la à normalidade. Bem, queridos amigos, sobre esse assunto tinha até mais coisas para falar. Eu vou falar só mais um caso. Um amigo, recentemente, acompanhando uma pessoa do conhecimento dele com muitas dificuldades de dores musculoesqueléticas, e esse meu amigo ficou conduído com a situação dessa pessoa e levou no médico, enfim, ajudou ele em todo o processo para ele conseguir consulta, remédios, tratamento. Só que na hora que chega no médico, ele fez questão de acompanhar, porque esse indivíduo, ele tinha dores nos ombros. E quando o médico pergunta para ele, qual é a sua profissão? Por que será que o médico está perguntando qual é a profissão? Por quê? Para ele ter ideia da onde, como que surgiu aquela lesão. Esse dado é importante para a gente que vai tratar. Porque uma lesão degenerativa é diferente de uma lesão por impacto, que é diferente de uma lesão inflamatória. A gente precisa saber aonde a gente está pisando. E o rapaz falou assim, eu sou guia turístico. Tá. Aí o médico falou, então o senhor deve carregar só uma mochila pesada nas costas. E meu amigo que estava na consulta disse, não é isso. Ele é guia turístico, sim, em alguns momentos do dia, mas ele é pedreiro, ele é agricultor, ele tem trabalho pesado, ele faz muita força, porque ele mora no interior e ele faz muita força. Veja, se o meu colega não estivesse junto na consulta contextualizando o médico da realidade de vida daquele paciente, o médico ia dar pela milésima vez anti-inflamatório, que era o que os outros médicos estavam fazendo com esse senhor. Porque era isso que ele relatava para o médico falava anti-inflamatório. Agora, tinha que chegar falando, estou tomando anti-inflamatório há 3 anos, não está adiantando, meu trabalho é tal, minha dor é tal, não consegue, precisa de ajuda. Agora, em alguma medida, todos nós precisamos aprender a falar das nossas dores se nós queremos ter ajuda terapêutica adequada. Bem, queridos amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Se você gostou, curta, compartilha, comente, assine o canal, siga-nos nas redes sociais. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Até lá!